No meio do caminho tinha um poste. Ops, quem dera fosse uma pedra. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por JJ Liber, escrito, narrado e produzido por mim. Quintessência. A Prefeitura do município de Presidente Kennedy, no Espírito Santo, inaugurou recentemente uma estrada com uma configuração um tanto quanto inusitada. Trata-se de um trecho pavimentado que liga duas localidades do município e que poderia passar despercebido, como tantas outras estradas estatais, não fosse o seu grande diferencial: o fato surreal de que vários postes de iluminação ainda se encontram no meio da pista. Sim, no meio da pista. Segundo a prefeitura do município, foram solicitados a remoção e o reposicionamento dos postes de iluminação pública para a concessionária de energia elétrica da região, a EDP. Esta, contudo, para surpresa de zero libertários, é uma empresa privada com monopólio concedido pelo Estado e, portanto, também não fez um grande esforço para realizar a remoção em tempo. Assim, dado o interesse do prefeito Dorley Fontão em inaugurar a estrada o mais depressa possível, o trecho foi aberto ao público, ainda que os tais postes estejam no mesmo lugar, no meio da pista, colocando todos os que transitam pelas vias em claro perigo. O caso, como era de se esperar, ganhou repercussão nacional. Afinal de contas, a situação é mais do que absurda. Esse caso específico, que pode parecer pequeno à primeira vista, porém, pode deixar claro para mais pessoas que a real intenção de ser e de existir do Estado não é o bem-estar da população, muito menos a garantia de boas condições de infraestrutura para a sociedade. O Estado existe, isso sim, para roubar tudo de todos e apenas isso. Bem, é muito provável que você não conheça a cidade em questão, pois trata-se de um município com pouco mais de 10 mil habitantes, localizado na divisa entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Talvez chame a atenção de um ouvinte mais distraído apenas por ter em seu nome uma inexplicável homenagem a um falecido presidente norte-americano. Contudo, saiba você que Presidente Kennedy é o município com a maior renda per capita do Brasil. Com um PIB superior a R$700 mil por habitante, a cidade está muito à frente do segundo colocado, o município de Canaã dos Carajás, no Pará. Legal. Então isso significa que essa é uma cidade muito rica, não é mesmo? Bem, a coisa não é exatamente assim. Afinal, como demonstra o exemplo dessa nova estrada, separada ao meio por postes de iluminação, a quantidade de dinheiro que um governo dispõe não representa necessariamente uma melhor qualidade de vida para a população, ao contrário do que os estatistas que clamam por mais recursos públicos geralmente afirmam. A riqueza nominal da cidade se deve, em grande parte, aos royalties do petróleo. Porém, eu, Quintessência, que conheço bem esse município, posso afirmar: trata-se de uma cidade parada no tempo. Naturalmente, todos nós sabemos que o caso dos postes no meio de uma estrada em Presidente Kennedy não é o único exemplo de estupidez estatal. Na verdade, esse tipo de decisão política é quase a regra, especialmente nos governos municipais. Em 2014, na cidade de Maricá, foi inaugurada a Ponte da Barra, uma faraônica obra de 170 metros de extensão, que passaria por cima de uma lagoa. Após encerrada a obra, que custou mais de 10 milhões de reais, roubados do pagador de impostos, percebeu-se, contudo, que ela não passava por cima da lagoa, transformando-se, no fim das contas, em um inútil viaduto. Isso não impediu, porém, que o então prefeito da cidade, o digníssimo senhor Washington Quaquá, inaugurasse a obra num evento que contou com a participação de sambistas famosos e da bateria de uma escola de samba. Em seguida, a prefeitura tratou logo de resolver o problema, no melhor estilo das soluções tipicamente estatais. Uma nova obra foi iniciada, desta vez com o objetivo de cavar um canal por baixo da ponte, para que agora sim ela passe por cima da água. Como se toda a insanidade desses projetos não fosse o suficiente, apontou-se já na época que a abertura desse igualmente inútil canal causaria problemas para o ecossistema da lagoa. E esse é só um pequeno exemplo das coisas interessantes que o governo de Maricá faz, mas isso já é assunto para outro artigo. Qualquer pessoa, porém, que se surpreenda com essa ponte desnecessária ou com os postes no meio da estrada em Presidente Kennedy, ainda não acordou para a realidade no que tange à forma
como o Estado funciona. Não, o objetivo do Estado, seja em qualquer uma das esferas que o compõem, aqui no Brasil, federal, estadual e municipal, não é melhorar a vida da população, nem desenvolver a economia, nem proporcionar infraestrutura de qualidade. O objetivo do Estado é apenas enriquecer as elites políticas e do funcionalismo público, e, é claro, consolidar ainda mais o poder dos governantes. Se as obras ditas públicas, ou seja, estatais, vão resultar em algum benefício para a população, bem, isso é completamente irrelevante. O objetivo principal de todas essas obras absurdas já foi conquistado. Licitações mais do que generosas foram feitas, acordos camaradas com empreiteiras foram celebrados, e como é de praxe, muito provavelmente, uma considerável fatia dessa grana retornou para os bolsos dos políticos e de seus agregados. Além disso, a inauguração foi feita, mesmo que a estrada continue intransitável e mesmo que a ponte sequer tenha água debaixo de si. Ou seja, o político conseguiu um pouco mais de capital político e garantiu mais alguns votos para as próximas eleições. Falando em algo intransitável, aproveitando o gancho, a cidade de Imperatriz do Maranhão, sim, aquela famosa por comemorar o aniversário da cidade com um bolo de mais de 100 metros que causa briga entre os cidadãos, tem um ponto de ônibus literalmente no meio da rua, numa das avenidas mais movimentadas da cidade. Uma das pistas foi comida por um guardrail para que as pessoas no ponto de ônibus não fossem atropeladas pelos carros. É algo tão sem sentido que chega a ser hilário de ver. Mas a coisa não poderia ser diferente. É uma enorme ingenuidade acreditar que as obras inúteis e faraônicas realizadas pelo Estado são uma consequência das más escolhas dos eleitores ou de qualquer outra coisa do tipo. Precisamos repetir, o Estado funciona exatamente como deveria funcionar, como era de se esperar que ele funcionasse. Afinal, esses são os incentivos recebidos por parte dos políticos. Portanto, as obras estatais estão servindo perfeitamente para o objetivo real delas: enriquecer políticos. Dispondo de fortunas de dinheiro roubado da população a serem gastos como bem entenderem, os políticos têm o primeiro incentivo de fazer o máximo possível de obras, sem que haja qualquer análise de viabilidade, sem que se estabeleçam prioridades e sem que qualquer lógica de mercado seja levada em conta. O incentivo seguinte é justamente o de priorizar obras que sejam visíveis e que possam proporcionar pomposas inaugurações. Estradas, pontes, hospitais e escolas são as preferidas. Outros itens importantes para uma cidade, como esgoto e saneamento, são geralmente preteridos, porque, por óbvio, ficam debaixo da terra e acabam por não se converter em muitos votos. Sabendo disso, fica óbvio que o personagem Odorico Paraguaçu, da peça teatral O Bem Amado, não é uma caricatura dos políticos, mas sim seu retrato real. Para quem não conhece a obra, Odorico é um prefeito corrupto que fazia de tudo para inaugurar um cemitério, o qual foi sua promessa de campanha. O problema é que para inaugurar o cemitério era necessário que alguém morresse. Só que, curiosamente, depois que o cemitério ficou pronto, ninguém mais morreu na cidade. O prefeito, então, ficou desesperado para conseguir um morto. Fez de tudo. De que adianta terminar uma obra pública se não podia inaugurar, não é mesmo? Se os políticos brasileiros inauguram até semáforos, imagina cemitérios. Mas, já que falamos em inaugurar coisas inusitadas, não poderíamos deixar de comentar o caso curioso que ocorreu em maio deste ano na cidade de Casanova, na Bahia. O prefeito inaugurou um banheiro químico. Fala sério. Sabemos que políticos gostam muito de fazer M, mas isso já foi demais até para eles. Bom, mas como ganância pouca é bobagem, o terceiro e mais perverso incentivo que os políticos têm é o de fazer obras de pouca duração, que requeiram manutenção constante e, se for possível, uma substituição muito em breve. Afinal, isso representará novas licitações e novos contratos, que farão o ciclo todo se repetir. As ruas esburacadas de nosso país não são mero acaso, elas são propositais, são desejadas, são inclusive esperadas.
ruas. Asfalta-se a rua para em seguida quebrar-se o asfalto para fazer a rede de esgoto da cidade. Cobre-se novamente a rua de asfalto de baixa qualidade, para logo em seguida quebrá-la novamente, desta vez para instalar uma rede de captação de águas da chuva. Se isso causa transtornos à população, pouco importa. O importante mesmo é o mecanismo continuar funcionando. Além disso, é importante frisar também que os agentes públicos, na maior parte dos casos, não são responsabilizados por suas más escolhas. Afinal, você acredita que caso aconteça um acidente de trânsito nessa nova estrada em Presidente Kennedy, o prefeito será responsabilizado pelo ocorrido? Certamente, isso não acontecerá, e as vítimas vão apenas engrossar as tristes estatísticas dos acidentes nas caóticas estradas brasileiras. Com incentivos para construir obras que nunca são concluídas e sem ter de arcar com a responsabilidade dos problemas decorrentes do mau planejamento de tais obras, que tipo de atitude você acha que os políticos terão? O resultado que vemos em todos os municípios brasileiros é apenas a consequência natural de um sistema perverso que funciona muito bem. Sim, mas apenas para seus próprios propósitos. Vendo esse tipo de notícia, nos vem à mente, como era de se esperar, aquela clássica pergunta falaciosa a respeito da viabilidade de uma sociedade libertária. Mas quem construiria as estradas no Ancapistan? Por mais que essa pergunta batida já esteja mais do que respondida, nunca é demais lembrar: o mercado é capaz de fornecer soluções para os problemas da sociedade da forma mais eficiente possível. Onde há um desafio a ser vencido, lá estará o mercado para resolvê-lo, desde que, por óbvio, ele seja deixado livre para agir. De uma coisa você pode ter certeza: numa sociedade sem Estado, não veremos estradas serem inauguradas com problemas estruturais tão sérios quanto postes de iluminação no meio da pista, porque isso seria extremamente prejudicial para todos, para os clientes e, por óbvio, para os donos das estradas. Num livre mercado, o incentivo, ao contrário da política, é de satisfazer ao máximo as necessidades dos consumidores, garantindo-lhes a solução de seus problemas com o máximo de segurança e conforto possível. Como vimos, o curioso caso da estrada cravejada de postes de Presidente Kennedy é apenas mais um, dentre tantos outros absurdos cometidos pelo Estado Brasil afora. Longe de causar surpresa a qualquer indivíduo com o mínimo de discernimento e conhecimento libertário, esse caso reforça para aqueles que ainda creem um pouco que seja no Estado a realidade de que não somos beneficiários desse ente parasitário, somos todos vítimas. O que resta, após todo o exposto, é apenas um conselho de amigo. Se você resolver passear de carro por Presidente Kennedy, tome bastante cuidado com os postes no meio da pista. E é claro, não podemos deixar de rir dessas loucuras estatais. Se você souber de mais obras estatais bizarras como essa em sua cidade, deixe aí nos comentários pra gente se divertir rindo. E obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!